Um servidor trans, ou seja, um homem de peruca, ele faz doutrinação em escola infantil. Existem meninos e meninas, e isso pode ser construído ao longo do tempo. Palestra tratou sobre ideologia de gênero para alunos de 10 a 12 anos. Eu vou começar o comentário agora, seguindo a nossa estrutura de passar para frente, com o Luiz. Isso daí, como a gente vê, né, isso está tudo interligado. O Rafael mesmo, agora há pouco, no tópico anterior, ele tinha falado que está havendo uma feminilização, né, dos homens na Europa, né, está havendo uma guerra contra a masculinidade na Europa, e essa guerra chega a todo mundo e chegou aqui também, e isso daí faz parte dessa guerra contra a masculinidade, né? Na verdade, é até uma coisa maior que essa coisa da ideologia de gênero, né? O que ela briga é exatamente para isso mesmo, né? Feminilizar o homem, masculinizar a mulher. E assim eles já lançam a semente da destruição da família. Eles não precisam destruir a família, se a família nem se forma, visto que os homens estão agindo como mulheres e as mulheres estão agindo como homens, né? Existe essa guerra contra a família, que é o principal, né? É o que engloba tudo, e existem as pequenas batalhas, né? Tem a batalha contra a masculinidade, a batalha contra a feminilidade também, porque a gente vê isso em todas as áreas, né? A menina não é mais a mulher, né? E agora a menina, eles estão partindo atrás das crianças, né? Não são mais encorajadas, por exemplo, a serem femininas, a gostarem de princesas, a quererem ser bonitas, a quererem se arrumar. Não, elas são encorajadas a virarem hominhos, a virarem machinhos, a terem repulsa dos homens ou a vê-los como inimigo, né? Eu já vi outro dia mesmo, eu vi uma figurona que trabalha com games, criação de games, né? A indústria de games lá nos Estados Unidos também está sofrendo com isso, né? Assim como o cinema, como a TV, etc. A tatuagem dela era simplesmente "Men are the enemy", né? Os homens são os inimigos. All men are the enemy. Todos os homens são os inimigos, né? E é assim que eles pensam, né? Eles tentam separar o homem da mulher. E, na verdade, agora estão indo além, estão tentando separar o menino da menina, né? E como eles fazem isso? Por vários métodos, né? Existe, sim, a doutrinação na escola, né? Os meninos já são, você pode ver, eles são penalizados quando eles agem como meninos, né? O que é típico do menino, do homem, né? É ser competitivo, é ser mais agressivo, é ser explorador. Então, quando o menino, por exemplo, ele se mostra mais agressivo no esporte, na escolinha, etc., ele é penalizado. Quando o menino ele sobe numa árvore porque está, né, explorando, está curioso, tendo que, né, fazendo o que meninos fazem, né, o que está no DNA do homem, né, eles são penalizados também. Ao mesmo tempo, as meninas são encorajadas a agirem como hominhos. Se elas subirem numa árvore, elas vão ser encorajadas a fazer mais disso. Se elas forem agressivas no esporte, baterem na amiguinha, elas serão encorajadas, vão falar, nossa, que empoderada, ela não leva desaforo para casa, etc. Né? Então, já existe isso, né? Já existe há mais de 10 anos aqui no Brasil, essa tentativa de masculinizar meninas e feminilizar meninos, né, usar essa coisa, fazer um laboratório com as crianças, que é cruel demais, é desumano o que essas pessoas fazem, porque são militantes, né, que também acreditam nisso, etc. Só que agora estão dando um passo para frente, né? Eles estão colocando ativistas trans, estão colocando drag queens, né, nas escolas, etc., para ensinar que eu nasci menino, mas eu resolvi ser mulher, e você também pode fazer isso, meu menino, né? A criança de 7 anos, ela diz que acredita que é um dinossauro, você fala, ela está brincando, isso é só uma fase, vai passar, né? Agora ela diz que acredita que é uma mulher, o menino, pronto, não, vamos cortar o bigolinho dele e vamos entupir de hormônio e de bloqueador de puberdade, porque claramente, né, esse menino é uma mulher, né? Se ele diz que é porque é. Né? Então a gente vê esse tipo de absurdo acontecendo o tempo todo.
Eu também acho bizarro, né? Como, por exemplo, uma criança de 7 anos, uma criança de 10 anos, né? Ninguém permite que uma criança dessas vá, por exemplo, num clube de strip, ver as strippers balançar os peitos delas na cara deles, né? Ou rebolar, descer até o chão de fio dental e tirar a roupa, né? O que, claro, é correto, né? Mas eles permitem que as crianças assistam esse mesmo tipo de show quando feito por drags, quando feito por homens vestidos de mulher. Aí é beleza, aí a gente pode colocar esses homens de peruca lá na escola, na classe delas, para fazer exatamente o que elas são proibidas de ver quando é uma mulher num strip club. Né? Eu não estou falando que elas deveriam ver o que as mulheres fazem no strip club, se bem que eu, com 10 anos, adoraria, mas não é certo. E, assim como não é certo elas verem, né, terem que testemunhar um homem de peruca de fio dental rebolando, ou então falando que você, sim, criança, se você acreditar, você pode virar menina ou menino de acordo com o que você quer. Né? Então, é uma guerra contra a família, é uma guerra contra a masculinidade, é uma guerra contra a humanidade, é uma guerra contra a biologia. Né? Esse pessoal tem método, quem está lá em cima tem método, mas quem está embaixo, que são esses soldados de campo, como esse maluco de peruca aí falando abobrinha, eles, na verdade, eles não têm método, eles só querem transmitir para os outros a mesma loucura que eles têm. E isso é terrível com adultos, imagina com crianças. Exatamente. Por trás de toda criança trans existe um pai abusador. Né? Gente, olha só, temos uma enquete. Vamos votar na enquete e vamos dar aquele like, aquela curtida e vamos compartilhar, vamos mandar o Pix, vamos tirar a traça da carteira, galera. Vamos tirar a traça da carteira porque a gente vive cheio de conta e temos que fazer essa mensagem chegar mais longe. E agora o comentário da Duda Campopiano. Estava desmutando aqui. Bom, o grande problema da ideologia de gênero é que ela é um sequestro da psique humana. A ideologia de gênero exige que qualquer pessoa, seja um adulto ou seja uma criança, negue o que está dentro da mente dele. Negue o que os olhos dele estão vendo. Não importa se o que eu estou vendo é um macho barbado, homem mesmo, de vestidinho. Não importa. Eu tenho que negar essa realidade. Eu tenho que negar o que a minha percepção percebeu. E assumir o discurso que esse macho barbado de vestidinho quer que eu assuma. Sabe? Então, essa que é a crueldade por trás da ideologia de gênero. Ela exige que você pense de uma forma que você não quer pensar. Ela exige que a tua forma de ver o mundo inteirinha mude. No vídeo desse servidor, se você parar para assistir o vídeo inteiro, o deputado Gustavo Gaia postou, tem no perfil dele, no final, ele fala assim, não importa se você aceita ou não, homens podem virar mulheres se eles quiserem. Então, é o resumo de tudo isso. Não importa se você aceita ou não. Não importa se você quer falar dessa forma ou não. Não importa se você quer ver o mundo dessa forma ou não. Você precisa, porque o que eles querem importa. O que você quer, não. O que o macho barbado de saia quer, importa. O que a pessoa comum quer, não importa. O que a menina de cabelo curtinho e bermudão quer, importa. O que a mulher de verdade quer, não. Então, é uma loucura você ver que, de fato, existem pessoas que mandam no discurso, mas elas não mandam só no discurso, elas mandam na forma como você tem que ver o mundo. Você é obrigado a negar a realidade. Por quê? Porque eles querem que você negue a realidade. Porque a realidade é ofensiva para eles. Porque eles se enfiaram numa espiral de loucura e de instabilidade emocional e de problemas psiquiátricos, e você tem que embarcar nessa onda junto com eles. E aí fica a pergunta, quem são essas pessoas? O que se passa na cabeça de um homem que quer chegar numa escolinha e dizer para crianças de 10 anos que, se você quiser mudar de sexo, você pode.
Qual é o interesse por trás desse homem? É um interesse óbvio. É óbvio que ele quer com isso. A confusão mental que isso cria na cabeça de uma criança. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era bem pequenininha, eu tinha uns 6 anos. Eu morava num bairro, eu morava em Itatiba, uma cidadezinha no interior de São Paulo. E nesse bairro, era uma cidade pequena também, que todo mundo sabia quem era todo mundo. Se tiver alguém de Itatiba assistindo, talvez até saiba de quem eu estou falando. Tinha um senhor, na época ele já era muito idoso, então talvez ele nem esteja mais vivo. Ele tinha um cabelo muito grande e ele tinha uma barbona e ele era homem. Mas ele era homem, era um idoso, normal. E só aquilo já me deixava extremamente confusa quando eu era criança, porque eu não era acostumada a ver homens de cabelo grande. E teve um dia que eu perguntei para minha mãe se ele era uma mulher barbada igual nos circos. Porque, né, nos desenhos animados da Disney e tudo mais, coisa bem antiga, tinha a mulher barbada no circo, nesses desenhos animados, Hanna-Barbera e tudo mais. Esses desenhos antigos sempre tinha a mulher barbada no circo. E eu assistia essas coisas. E eu perguntei para minha mãe se aquilo ali era a mulher barbada que tem no circo, porque para mim só ver um homem de cabelo comprido e barba já era confuso. Com 6 anos. Então você imagina o quão confuso seria se alguém me dissesse, não, mas você pode virar homem se você quiser, Duda. É só você cortar o cabelo que você virou homem. Imagina quanto que isso não confunde a cabeça de uma criança. O quanto que isso deixa a criança desconectada da realidade, sem entender nada. Porque a criança ela tem o direito de crescer normalmente. Ela tem o direito de não ter que se preocupar com essas coisas, porque ela é uma criança. Ela tem esse direito de não ter que se preocupar com questões sociológicas complexas. Ela tem o direito de ser apenas uma criança. E o que eles fazem é tirar das crianças o direito de ser criança. Você é uma criança, você tem que ser politizada. Você tem que saber de gênero. Você tem que saber de relações raciais. Você tem que saber sobre machismo estrutural. Você tem que saber sobre não binários. Sobre todos esses absurdos. Então, é um ataque à psique humana e é um ataque à infância, porque isso é você retirar da criança o direito à inocência que ela tem. Porque quando você entra nessa história de mudar de sexo, você inevitavelmente vai começar a falar sobre órgãos sexuais, sobre relações sexuais. Você inevitavelmente vai cair nesse tópico. E você não tem que cair nesse tópico com criança. Recentemente, a gente viu o caso do professor que foi afastado da escola porque estava falando para os alunos que de noite eu me prostituo como travesti. E ele foi afastado. Graças a Deus, ele foi afastado da escola, né? Pelo menos isso. Porque uma das alunas teve coragem de conseguir gravar. E ele fez pior. Ele ainda disse, se alguém aqui nessa sala tiver alguma coisa contra eu ser um travesti de noite, a gente resolve na Gillette. Isso saindo da boca de um professor, dentro de uma sala de aula. E agora aparece esse outro fofo aí, falando para as crianças que não interessa se você quer ou não. Homens podem virar mulheres. Mulheres podem virar homens. Dane-se. E o pior de tudo é que quando ele fala tudo isso, as crianças respondem. E as crianças respondem sim! O que significa que pelo menos aquelas crianças daquela escola estão tendo contato com esse tipo de esquizofrenia há muito tempo. Isso é triste. É literalmente abuso infantil. E eu espero que com o vazamento desse vídeo, que foi vazado de forma anônima, ninguém sabe quem é que postou. Eu espero que com isso, quem sabe os pais das crianças que estudam nessas escolas tenham noção do que está sendo feito com os filhos deles. E assumam as rédeas da situação. Porque é muito fácil você ser pai, você deixar a criança na escolinha integral o dia inteiro, e depois a criança vira um militante, você falar, ai, a culpa é do professor, ai, olha o que fizeram. Quando você mesmo não assumiu nenhum tipo de controle sobre a educação da criança. Porque todo mundo sabe que tem professor tentando doutrinar. Então, partindo desse princípio, de que existem professores malucos como esse cara, cabe a todo pai assumir o controle da educação do filho e monitorar tudo de muito perto. Porque depois não adianta reclamar. É isso aí. Passo o comentário para o Rafa Sanzio. Peraí, temos um superchat aqui. Duda, do Roberto Dias Vieira, de R$5. Obrigado, Roberto.
Duda, eu, quando criança, ficava confuso com o Ney Matogrosso. É difícil, né? É fácil confundir criança. Vamos passar o comentário para o Rafa. Eu tenho um exemplo dentro da minha família do que a Duda falou, né? O irmão mais velho do meu pai, segundo mais velho, eles são em 4, o segundo mais velho, meu pai é o terceiro, ele é travesti literalmente. E quando eu era criança, ele tinha cabelo grande, eu via assim, ele nunca demonstrou nenhuma forma de desrespeito, né? Assim, até para mim e para os meus irmãos, né? Mas eu via ele de cabelo grande, eu falava, mãe, por que o tio tem cabelo grande? E aí a minha avó, né, querendo destrinchar, porque ele é cozinheiro. Até hoje a gente faz piada disso, né? Mas assim, o meu tio pagou o preço por isso. Ele usou todo tipo de hormônios sintéticos, ele usou silicone industrial. Eu não sei como ele ainda está vivo, ele hoje deve ter uns 60 e poucos anos, né? Eu não tenho contato com ele, eu acho que já faz uns 20 anos. E assim, para mim era muito confuso, porque eu particularmente, isso não é nenhuma discriminação aqui, assim, eu não me sentia à vontade de não saber o que ele era realmente, porque enquanto eu tinha os meus tios, eu tinha um tio que se dizia que era mulher. E o nome dele é o nome até do meu avô que faleceu, né? Só que na rua chamavam ele de Alessandra, né? Pois bem, eu quero pedir para o Brendo colocar uma notícia que tem lá do Maranhão, por favor. Olha, essa notícia aí, isso aí é... Tem um cantor lá no Maranhão, isso aqui é uma denúncia que me enviaram, eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso. O nome desse cantor, tá aqui o nome dele, só um segundo. Desculpa. William Costa, ele é conhecido como William Pavanelli, lá na cidade de Areioses, no Maranhão. Ele foi encontrado com vídeos de crianças fazendo sexo, vídeos de pedofilia, literalmente, né? E aí tem uma mãe nessa mesma cidade que ela me segue, que é a Fátima, ela me autorizou que eu falasse o nome dela, que ela começou a denunciar porque o filho dela sofreu violência sexual de travestis lá naquela cidade. E adivinha o que aconteceu? Ela estava sendo ameaçada pela galera dos travestis ali. E como ela continua denunciando essas atrocidades que acontecem lá no Maranhão, nessa cidade que se chama Areioses, ela está sendo ameaçada, inclusive ela foi intimada pelo delegado, porque esse cara que foi pego com imagens de pedofilia, que ele é cantor, o nome dele aqui, deixa eu só repetir, o nome dele é William Pavanelli, William Costa Souza, e ele é conhecido como William Pavanelli. Ele foi intimado, ele denunciou, fez um boletim de ocorrência contra a Fátima, e o delegado Robert Williams Nunes Freire, juntamente com o investigador Francisco das Chagas Barros, eles intimaram a Fátima e estão acusando ela de difamação, de algo que foi amplamente divulgado aí nas redes sociais, para você ver. O final de tudo isso que a Duda falou, do que o Luiz falou, e o que também eu falo aqui no meu livro, que está aqui desse lado aqui, esse foi a minha intenção de denunciar isso, mas eu fiz um estudo desde o início até nos dias de hoje, é que o final de tudo isso, além de ser a pedofilia, é também essas pessoas estão sendo usadas para experimentos, experimentos aí das elites, né? Olha só, eu vou pedir para o Bendo colocar esse vídeo aí, é o vídeo da jogadora Tiffany, que é um travesti que joga na Superliga Feminina de Vôlei. Olha o perigo. Por favor, Bendo, Giovana pode na colocar. manchete, Tiffany! Que bolaça agora da Giovana, que ataque da Tiffany! Agora ela foi até ver ali se tá tudo bem com a Karen. Mas que espetáculo agora de levantamento da Giovana! Excelente ataque da Tiffany. Tá maluco, abriu contagem agora, né? 1, Na lata da 2, Karen. 3. Vocês viram o que essas ideologias estão trazendo para a nossa sociedade? Crianças estão sendo abusadas sexualmente, mulheres estão sofrendo violência de homens que se autodenominam mulheres, que estão destruindo a percepção de realidade de todos nós. Olha, o mundo... provavelmente essas pessoas, a maioria delas são realmente doentes mentais, elas são alimentadas por essa propaganda globalista, né, que causa todo o contágio social, mas essas pessoas, elas estão sendo como soldados, isso é uma psicose global, até um dos capítulos que eu coloco no meu livro. Então, elas causam todo tipo de perigo para, novamente, crianças e mulheres.
E aí, o que o governo está fazendo? Eu quero até parabenizar o prefeito de Rio do Sul, que é o prefeito José Tomé, do PSD, ele é prefeito do Rio do Sul, ele impediu que a mostra itinerante, a quinta mostra itinerante Transforma, né, que é feito pelos travecos e pelos transexuais, promovido pela Bafo Cultura. Olha o tipo de cultura que essa galera quer promover aí como se fosse cultura. Ele impediu que essa mostra fosse feita lá na cidade, porque eles iam usar a máquina pública para isso, os espaços públicos da prefeitura para fazer isso, e ele impediu. Pelo menos um teve realmente bolas, né, para impedir que isso acontecesse. Mas essa minha mensagem principal de indignação é principalmente para homens, mulheres e todas as pessoas que não podem se calar contra isso. E vão acusar você de homofobia, de transfobia, do que seja. Mas essa galera não pode vencer, porque o objetivo final é simplesmente crimes sexuais. Eu jogo vôlei, uma vez, quando eu morava em São Paulo, me convidaram para jogar perto do Terminal Santa Amaro de ônibus, jogar vôlei. E daí, quando eu cheguei lá, eu devia ter uns 18 anos, quando eu cheguei lá, tinham caras grandes jogando vôlei e tinha um monte de criancinha, e esses caras grandes levavam as criancinhas pro banheiro. E isso da Tiffany aí, provavelmente a Tiffany foi vítima disso aí, porque não é possível uma pessoa em sã consciência fazer isso que faz e ainda se auto-intitular como vítima. Mas, principalmente, a minha mensagem é justamente essa, que a gente tem que reagir contra isso. Uma deputada, um travesti, como a Erika Hilton, ela não pode legislar porque provavelmente ela está bombardeada de hormônios sintéticos que atacam a psique dela, como a Duda falou. E existe uma ordem cosmológica na sociedade que a gente tem que respeitar. Quando isso foge dessa ordem, consequentemente, há todo tipo de loucura e a sociedade é destruída. Talvez, a gente sabe, obviamente, que esse é o objetivo das elites globalistas, é destruir a nossa sociedade que a gente vive e viver lá como Brave New World ou como o 1984. Mas enquanto tiver homens e mulheres como a Duda, ou como tantos outros, como todos nós aqui, a gente não pode permitir que isso aconteça. Esse é um dos meus trabalhos.